Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre mediunidade, doutrina espírita, né? E a gente vai aproveitar esse espaço aqui do Instagram, né, do IGTV, para estar respondendo algumas questões aí de alguns amigos, né, no campo da mediunidade principalmente, tá? Nosso objetivo, nosso foco, né, inicial é falar sobre mediunidade, né? Claro que a gente também tem um interesse depois de falar um pouco sobre o evangelho, a luz da doutrina, né? Nós temos aí alguns estudos aí com os amigos espirituais muito interessantes nessa área, mas a gente vai focar aqui, né, nesse novo conjunto de vídeos aqui que a gente pretende fazer sobre as questões da mediunidade. E uma das questões que surgiu, que vai ser o nosso tema de hoje, vai ser, né, aquela famosa questão, né, uma companheira mandou pra gente a pergunta seguinte: olha, é falado, né, que todo mundo é médium, mas por que nem todo mundo desenvolve e se todo mundo vai desenvolver mediunidade? Nós temos que entender, né, primeiramente, que a mediunidade realmente ela é inerente do ser humano, ou seja, todos nós, em algum aspecto, algum nível, temos uma faculdade mediúnica. Todo mundo, né, tem percepções no campo mediúnico. Assim sendo, né, cada pessoa vai perceber, né, o plano espiritual, através da intuição principalmente, de uma maneira que é única, de uma maneira que é particular. Aqueles médiuns propriamente ditos, né, no sentido mais clássico da palavra, né, o médium que a gente imagina, né, como o Chico Xavier, o Divaldo e tantos outros, né, que é aquela pessoa que tem um contato mais direto com a espiritualidade, né, ela já vai estar enquadrada numa característica um pouco diferente. Nós podemos imaginar que a mediunidade em si, ela está presente em todo mundo, porque todo mundo tem intuição, todo mundo tem sensações mediúnicas ou anímicas, todo mundo tem uma certa capacidade de sentir, né, a influência espiritual. Haja vista, né, que os espíritos eles interferem na nossa vida de maneira quase que cotidiana, né? Lá no Livro dos Espíritos, os amigos espirituais falam para o Kardec que, de ordinário, os espíritos, né, eles que nos direcionam, né, de ordinário, eles que nos orientam e nos guiam, vamos dizer assim, ou seja, os espíritos estão sempre interferindo. Para a gente poder entender isso um pouco melhor e separar as coisas, vamos lembrar o seguinte: o pensamento, né, tal qual a gente entende, ele não está circunscrito ao nosso corpo físico, ao nosso cérebro e nem tampouco ao nosso espírito. Cada um de nós quando pensa, quando vibra, né, cada um de nós quando tem um pensamento, um sentimento, uma emoção, esse pensamento, essa ideia, ela, vamos dizer assim, ela ressoa, né, para fora do nosso ambiente físico. O que isso quer dizer? Estou pensando aqui, por exemplo, em casa. Na medida que eu penso em casa, a minha mente forma uma imagem, o meu cérebro produz aquela palavra, né, e eu vou ter uma sensação de lembrança acerca do que é ou do que seria uma casa. Quando eu faço isso, né, espiritualmente falando, essa ideia da casa ela sai, né, como se fosse uma onda mental da minha parte, e ela vai pelo universo. Ela sai do meu, vamos dizer assim, do meu emissor, da minha mente, e ela sai pelo universo. Então qualquer espírito que estiver aqui, ou qualquer encarnado que estiver aqui, ele vai ser de alguma forma impactado pelo meu pensamento. Quanto mais pessoas pensam nas mesmas coisas, né, essa onda mental ela vai se acumulando. Imagina que meu vizinho ali do lado, ele pensa em casa também. Casa. Então vão ser dois pensamentos emitindo uma onda nesse sentido. Se, né, outro vizinho pensa em casa, se um espírito desencarnado que está aqui, né, que viu o meu pensamento, pensa também, já somos 4. E assim os pensamentos eles vão se multiplicando, né, e formam aquilo que as pessoas, que os estudiosos da parapsicologia, né, da espiritualidade chamam de egrégora. O que é uma egrégora? É uma formação mental, uma construção mental, né, de muitos pensamentos que se unem e que toma muitas vezes até a aparência de uma coisa viva, de uma coisa real nos planos espirituais, nos planos astrais, tá certo? Então, né, todos nós somos capazes de emitir esses pensamentos, né, porque nós estamos pensando o tempo todo, e todos nós somos capazes de percebê-los. Então, um médium é alguém que percebe, vamos dizer assim, de uma maneira mais ativa, menos passiva. Ele não percebe apenas por intuição. Ele sente que tem alguma coisa diferente a ele e ele consegue, né, separar o que é dele, de certa forma, do que vem de fora. Isso pode vir do pensamento de um encarnado, isso pode vir do pensamento do coletivo, igual nós estamos contando aqui, isso pode vir do pensamento de um espírito desencarnado, tá certo?
quando a gente fala que todo mundo é médium, é porque todo mundo tem a capacidade de perceber isso de alguma maneira. Seja de maneira inconsciente, né, eu absorvo aquela ideia da casa e começo a pensar achando que aquilo é meu, né, de mim mesmo, né? Ou seja, de uma maneira consciente. Nossa, eu estou aqui numa vibração, estou sentindo uma energia de casa aqui muito forte, né? É que seria o que o médium falaria. E o que acontece quando essas situações ocorrem, né? O médium ostensivo, ele perceberia isso de uma maneira mais clara. Talvez ele poderia até dizer de que fonte que veio. Olha, tem um espírito aqui do meu lado falando sobre ideias de casa, né? Ou eu estou sentindo aqui uma intuição muito grande sobre pensar em casa, né? Eu estou dando um exemplo do nosso primeiro assunto. Então, nem todo mundo é médium no sentido que ele vai enxergar os espíritos, ele vai escutar os espíritos ou percebê-lo de maneira, vamos dizer assim, palpável, né? Isso é uma característica de algumas pessoas, tá? Assim como algumas pessoas têm um olfato mais apurado, outras pessoas têm um paladar mais apurado, né? Vocês já devem ter ouvido falar de pessoas que, por exemplo, testam vinho, né? E que elas tomam lá 500 vinhos lá e sabe de onde que veio a uva, né? Que ela ficou tanto tempo assim maturando, que ela misturou com a água do rio tal, lá da cordilheira, não sei das onde. O pessoal sabe isso pelo gosto ou pelo cheiro, né? Ou seja, ele tem um olfato que basicamente todo mundo tem, só que aquele caso ali, aquela pessoa, ele tem um olfato super, né, desenvolvido. A mediunidade também funciona assim. Todo mundo tem no nível básico, né? Todo mundo tem no nível, vamos dizer assim, primário, né? Desde que a gente esteja no reino humano, todo mundo tem, tá? Até os animais, eles possuem uma percepção. A gente não chama de percepção mediúnica no animal porque não existe uma comunicação direta. Nós vamos chamar no animal ali de percepção anímica, tá? Mas isso aí é outro assunto. Quem tiver interesse é só ver uns vídeos aí que a gente fez sobre mediunidade dos animais, né? E o que acontece? Algumas pessoas têm essa faculdade mais, vamos dizer assim, aprimorada. Isso por vários motivos, né? Um dos motivos é a prática em vidas passadas, ou seja, a pessoa tinha uma intuição muito grande e nas suas experiências reencarnatórias ele teve a oportunidade de treinar isso. Ele foi lá um sacerdote, ele foi lá uma pitonisa, ele foi lá um vidente lá numa tribo de cigano, ele foi lá um oráculo lá na Grécia Antiga, ele foi lá um sacerdote iniciado nos mistérios lá de Eleusis na Grécia, ele foi lá alguém que viveu lá na China primordial, lá onde eles trabalhavam aquela coisa, ele foi lá um estudioso dos Vedas, lá um yogi, então ele desenvolveu aquilo em algum momento da encarnação dele, e então aquilo é uma conquista dele. E existem outras pessoas que possuem a mediunidade mais extensiva, como, vamos dizer assim, uma ferramenta que a espiritualidade, né, oferece para poder aquela pessoa resgatar e trabalhar no bem. Tá? Quando a gente fala resgatar, né, fica parecendo sempre essa conotação de dívida, né, mas na verdade a mediunidade ela não é só para resgatar nesse sentido. A mediunidade é uma ferramenta de expressão do amor. Né? A mediunidade é uma ferramenta de contato e de transformação através da esperança do mundo espiritual, né? E transforma o médium, né? Se o médium estiver bem orientado e trabalhando ali numa sintonia positiva, o médium ele vai virar um porta-voz da esperança na Terra. Porque a maior esperança que a mediunidade traz para as pessoas é o quê? A certeza da vida depois da morte. A certeza de que nós vamos continuar existindo, que aqueles que nós amamos continuam existindo, continuam se movimentando, continuam vivendo. Né? E esse é um dos maiores objetivos da mediunidade, né? A par, é claro, do contato, da consolação, da instrução, do ensinamento que os amigos espirituais vão trazer. Então, realmente, todo mundo tem uma base mediúnica, como todo mundo, né? Se não tiver uma deficiência física, vai ter os 5 sentidos. Mas em algumas pessoas, né? Ou por conquista de vidas passadas, de exercício, que não quer dizer que a pessoa tenha utilizado para o bem, tá? Ou por intermédio da influência da espiritualidade superior, conquistaram, né, esse direito, né, essa oportunidade de trabalhar no bem. Tá? Isso é uma oportunidade. Então a mediunidade sim existe em todos, né, e ela vai estar conectada também com as nossas escolhas. Né? Eu posso ser um médium do bem, eu posso ser um médium do mal, eu posso ser um instrumento do amor, da luz, do consolo, da transformação, da renovação, do crescimento, da melhora, ou eu posso ser um instrumento da escuridão, né? Do engano, do medo, do ressentimento. Né? Isso aí vai de cada um de nós. Né? Cada um de nós, né, vai ser uma ferramenta dentro das suas escolhas, dentro do seu amplexo espiritual.
certo? Então, sobre essa questão aí, né, só essa palhinha aí pra gente poder refletir, né? Se você gostou aí, a gente pede que nos ajude compartilhando os vídeos, né? E lembra que lá no nosso Instagram, lá os Amigos do Caminho, né, a gente está aberto a perguntas também, tá certo? Tenham todos aí uma boa tarde, que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Muito obrigado pela atenção.